rejeita a oração. Oração é um alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus pode fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abriu a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Ergue sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Boa noite, Beta Barbosa, seja bem-vinda. Louve, tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abriu a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Ergue sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. 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 Muito louvor, com 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 muito louvor. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Pai do Senhor, Sueli Santiago, estava sumida, minha nega. Estava nas Europa, estava passeando, desapareceu. Deus não rejeita a oração.
oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus pode fazer. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abriu a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem neles confia, caminha contigo de noite ou dia. Ergue sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor. Glória a Deus. Aleluia. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Fica o tentador, Jesus da vida ao fim. Do vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, os ídolos quebrei, minha fortaleza na tentação. Abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Pai do Senhor, graça. Estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor. Tu é de fogo que me protegerá, de que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Tu vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Milhares para mim. Aleluia.
solte o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. A vente assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, suas mãos bem te pode suster. Solte o cabo da nau, tome um remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pode tu recordar, sempre no deserto ao povo fartou. Aleluia. Tô recordar maravilha sem par no deserto ao povo fartou. Ai, Senhor, Cátia Pedro. Solte o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. Pai do Senhor, Verônica Lírio, seja bem-vinda. Tu pede mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Pai do Senhor, vocês são toda bem-vinda, em nome de Jesus. E navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor! Glória a Jesus! Louvado é teu nome, Senhor! A Senhor Marilda! O Senhor da cefa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar?
almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa me anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Pai do Senhor, Josélia Alves, Jandira Jesus, seja bem-vinda. Viegas Vanessa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Marida Lobato, e Jesus os saudarás, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Aleluia, glória a Deus. Vamos meditar no Salmo 37. Jesus os saudarás, bem-vindos. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atenda ao teu mandar. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir o Senhor falar nesta noite, através da palavra, né? Da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 2.000 filmes para vamos ouvir o escolher. Senhor Porque falar. Não dá para imaginar sua vida Aleluia. sem cinema, sem os surtos da Dona Hermínia. Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite o Salmo 37. Aleluia. O Salmo 37. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande
frente me encontrar. Mas Senhor, Nelsuíta, na glória, te alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Ao lado do Senhor, entra na batalha onde faz o fogo. Todo glorioso mas quer tragar. Eu quero onde a luta se travar, lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia! Para batalhar, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Deus bendito, Deus de glória e de poder, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Ele é o médico dos médicos. Boa noite, Osana Carmo. Seja bem-vinda, minha linda. Jesus abençoe você. Eni Braga, Deus abençoe todas vocês que entraram nessa noite. Ontem não deu para fazer, mas hoje eu estou aqui para a glória de Deus, para fazer o ID de Jesus, pela uma rede social. Mas estamos aqui para pregar a palavra que é semeada, palavra que o vento vai levando em vários lugares, no nome de Jesus. E hoje nós vamos falar pelo Salmo 37, quando diz que Deus está no comando. Deus está no comando. Deus está no comando de tudo. Aquilo que você pensa que já acabou, que está dando errado, que não vai dar certo, Deus está no comando. Então diz, não se indigne. Ansiedade e aspirina fazem parte de nossa vida estressada. O Salmo 37 diz, Deus está no comando. Recebemos a ordem de não nos indignar, mas confiar no Senhor, alegrar-nos nele
e entregar a nossa vida a Ele. É isso que nós precisamos, porque quando a gente se vê em aperto de aflição, a gente se desespera. Parece que o nosso comando, ele desaba. Mas o Senhor, Ele está dizendo para nós nesta noite que Ele está no comando de tudo. Não importa o tamanho da sua luta, da sua aflição. Ele está dizendo, eu estou no comando. Sou eu que comando tudo. E Ele diz aqui, entregar a nossa vida a Ele. Tudo muito simples. Nossa preocupação, nossa ansiedade devem desaparecer. É triste constatar isso, mas a preocupação mata mais pessoas do que o trabalho duro. A preocupação. Por quê? Ela mata mais do que um trabalho duro, porque a preocupação, ela traz angústia, tristeza e acaba afligindo o coração. E aí muitos dão um piripaque, morre, dá um derrame, dá um infarto e morre. E a preocupação é se ocupar de um problema que ainda sequer aconteceu. Algumas vezes nos preocupamos com uma injustiça sobre a qual não temos controle. Davi nos diz para não nos indignarmos por causa dos malfeitores, nem termos inveja dos que praticam a iniquidade, ficarmos irritados ao vermos pessoas má que parece prosperar. Podemos ficar irados ao ver traficantes de drogas, políticos corruptos, poderosos zombando da lei. E enquanto isso, nós recebemos muita multa, aleluia, recebemos multa por estacionar em local proibido. Deus diz que quando virmos o ímpio prosperar, devemos sentir pena dele. Ele é como a erva e em pouco tempo será ceifado. É no versículo 2 do Salmo 37, que ele diz, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confiar no Senhor faz o bem, habitarás na terra, verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intento. Aleluia. Paz do Senhor é de Elza. Ana Rocha. Paz do Senhor, minha amada. Então, aleluia. O texto diz aqui que, aleluia, podemos ficar irados, não é isso? Enquanto isso, vimos o ímpio prosperar, devemos a pena dele, ter pena deles. Ele é como a erva, em pouco tempo será ceifado, porque nós preocupamos com o ímpio.
que não tem futuro, devemos nos lembrar de que os mansos herdarão a terra. Está lá em Mateus 5:5. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor, aleluia, é a próxima instrução. As coisas em que confiamos serão testadas exaustivamente. Confiamos na riqueza, de repente chega a recessão. Confiamos nos amigos e eles se tornam verdadeiros Judas. Confiamos em nossa saúde, então o médico diz: câncer. As coisas e as circunstâncias sempre mudam, mas Deus, ele nunca muda. Por isso que ele diz nesta noite, ele está no comando de tudo da sua vida, no comando da saúde, no comando da sua casa, no comando da sua vida. Mas para que Deus esteja no comando, você tem que confiar nele, entregar na mão dele. Como ele mesmo diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Não é entregar e depois você ir tomar da mão dele de volta. Não, tem que entregar e deixar na mão dele, para que ele venha fazer. Quando ele diz, deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleitar significa encorajar a nós mesmos no Senhor. Davi encontrou coragem ao lembrar das vitórias anteriores que Deus lhe dera. É isso que precisamos fazer. Lembrar de um milagre de Deus em nossa vida, né? Então, louvá-lo, pedi-lo que atue milagrosamente outra vez na nossa vida. Aleluia. Quando Deus nos vê louvando, olha a importância de nós louvarmos. Pai do Senhor, Nesseilda, quando Deus, ele nos vê louvando o seu nome, em meio a um momento sombrio, ele diz aos anjos, olhem para aquele ali. Ele está me louvando, mesmo depois que o seu médico lhe disse que tem câncer, aquele outro homem acabou de perder o emprego. Ainda assim me adora, me adora. Depressa, anjos, leve a cura, o conforto a eles. Derrama sobre ele as bênçãos que não consigam contar. Por isso que logo no início eu abri aqui, colocando um hino, que eu gosto muito demais, por demais deste hino. Deus não rejeita a oração. Deus, ele não rejeita a nossa oração. A nossa oração, ela é guardada no odre de Deus, para no tempo de Deus ele cumprir na nossa vida. Por isso que diz que Deus, ele não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus pode fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então, Deus, ele não rejeita a oração. Quanto mais a gente vai orando, a gente vai se alimentando. Vai se alimentando na presença de Deus. E esse Salmo 37, quando ele diz que não te indigne por causa dos malfeitores, e nem tem inveja dos que praticam a iniquidade. Aí no verso 24, diz ainda, olha, ainda que caia, não ficará prostrado,
pois o Senhor o sustém com as suas mãos. Ainda que você, ele está dizendo o quê? Ainda que você esteja desanimado, sem coragem, sem força, o Senhor está te sustentando com a mão dele. Você não pode se desviar da presença dele. Você não pode sair da presença dele. Você não pode virar as costas para ele. Mas ainda que caia, ainda que você esteja caído, entenda o caído. O caído é desanimado. Oh Deus, eu hoje não estou sem nenhuma força. Oh Deus, eu hoje não quero orar. Oh Deus, eu hoje estou desanimado. Então ele diz que, ainda que caia, não é desviar da presença de Deus, não. Ainda que caia, ele está dizendo que não ficará prostrado. Ainda que você esteja desanimado, sem força para orar, sem força para buscar o Senhor, ele está dizendo, você não vai ficar prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ele te sustenta com a sua mão. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme, ele intercede por mim e por você com gemido inexprimível. Então, ainda que você esteja prostrado, caído, o Senhor, ele sustém com suas mãos. Porque ele diz, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece sempre, empresta, e a sua descendência é abençoada. Pai do Senhor, Simone Garcias. Então, quando diz Deus não rejeita a oração, oração é alimento, se alimente na oração. Quando você ora, você está se alimentando, você está alimentando o seu espírito, a sua alma. A carne, você se alimenta com o prato da comida, com o legume, com feijão, com arroz. Mas o espírito e a alma, você se alimenta com a oração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Deus nunca deixa você ficar no sofrimento. Ele tem o tempo de tirar você do sofrimento. Basta somente esperar. O que Deus pode fazer quando Ele estende a sua mão? É a hora de vencer. Porque Ele diz lá em Isaías que a mão dele não está encolhida, para que não possa te ajudar. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, teu louvor invade os céus. Quando você está louvando no seu sofrimento, você canta com a alma. O seu louvor, ele vai ao céu, ao trono de Deus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Isso é quando você ora. Quando você ora, Deus vai na frente, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai tirando os espinhos da sua vida, que é as tribulações, as provações. Ele ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Se você confia em Deus, olha o texto de hoje. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Deleita-te no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Você tem que fazer.
essas 3 coisas. Não te indigne por causa dos malfeitores. Não te indigne por aquele que prosperam na sua frente. Não te indigne. Ele diz, estou no comando, estou no controle. E quando ele diz, entrega o seu caminho, entrega seu caminho a Deus, porque Ele tem um comando, Ele tem um controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Só teremos cargas pesadas de carregar se não pedirmos a Deus para aliviar a carga. Se você continuar carregando a sua carga pesada e o seu orgulho não deixar você se curvar diante de Deus para Ele aliviar a sua carga, quando Ele mesmo diz, lá em Mateus, quando Ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos o aliviarei. Ele alivia. Então ele diz aqui, ó, às vezes contamos, só teremos carga pesada de carregar se não pedimos a Deus para aliviar a carga. Às vezes contamos nossas bênçãos, precisamos contar também os nossos fardos, levá-lo ao Senhor e deixá-lo lá. É você ajoelhar e entregar a Deus e dizer, Senhor, eu te entrego este problema nas tuas mãos. Mas você tem que entregar, você tem que confiar, você tem que esperar, você tem que se deleitar. Quando ele diz, confia no Senhor, deleita-se no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, as demais coisas Ele terá. Não é você entregar e daqui a 2 dias, daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, você vai lá e diz assim, Deus me dê de volta, porque o Senhor não me respondeu. Não. Tem que entregar, confiar no Senhor, deleitar-se no Senhor e entregar o seu caminho ao Senhor. Então precisamos contar também os nossos fardos e levá-lo ao Senhor e deixar lá, deixar no altar do Senhor. Se você já tem um hábito, se você já tem um lugar dentro de sua casa, um lugar secreto para você dobrar o seu joelho e orar, você vai lá, dentro do seu quarto, se ajoelha, você entrega a Deus ali. Amanhã você volta, continua orando e dizendo, olha Senhor, não esquece daquilo que eu te pedi, não esquece, Senhor, do que eu te entreguei para o Senhor resolver. Eu estou esperando a resposta, tá, Senhor? Enquanto isso, Senhor, vai me dando força para eu orar, para te buscar e para eu continuar, para que eu venha perseverar na oração até o tempo do Senhor me responder. Então você tem que fazer isso e não ir lá e tomar da mão dele, não. Entregar e deixar lá com ele. Perceba a progresso e não se indigne. Confie, deleite-se e entregue. Estas ações são interligadas, inseparável. Qual é a preocupação? Precisamos contar nossos fardos, entregando-os ao Senhor, louvando pelas bênçãos que nos dá. Ele está ansioso para derramar bênção sobre nós. Basta que nós os peça. Então, abre a sua boca e peça. Mas não murmure. Deus está demorando. Deus não vai me dar. Deus só está olhando para a missionária Ereni Amaral. Só dá para ela, não dá para mim. Não murmure. O Salmo 41 diz,
Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Deus preserva os necessitados. Se você está necessitado, todos nós somos necessitados. Todos nós precisamos deste Deus. Todos nós precisamos do socorro do Senhor. Todos nós. Deus preserva o necessitado. Muitos pais têm filhos rebeldes, mas pouco têm filhos que odeiam seu pai. Olha bem, muitos pais têm filhos rebeldes, mas poucos têm filhos que odeiem seus pais, tão intensamente quanto Absalão odiou a Davi. A raiz daquele ódio era profunda, remontando ao assassinato de Urias, o marido de Batseba, a sangue frio. Na declaração, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, no Salmo 41 e o verso 1, Davi não está se referindo ao financeiramente pobre, mas ao desamparado. Davi, o poderoso homem que enfrentou um leão, um urso, em combate corpo a corpo. O destemido guerreiro que matou Golias, que elevou as 12 briguentas tribos hebreias à condição de potência mundial, desfinhava sozinho, sem ajuda, consumido por uma doença fatal, a doença do pecado. Essa é a pior doença que existe, a doença do pecado. Quando ele, aleluia, mandou matar Urias, porque ele queria a Batseba. Ele, em vez de fazer o que Deus tinha mandado, não. Ele mandou o povo ir e ele foi para passear na janela do seu quarto. E quando ele viu Batseba se banhando do outro lado de sua casa. E aí começou o desejo do pecado. Então, aqui diz que Davi não está se referindo ao financeiramente pobre, a pessoa financeiramente pobre. Porque tem muitas pessoas que são pobres, mas são pessoas felizes, têm a sua vida com Deus, têm um bom caráter. Então ele está falando mais ao desamparado, aqueles que são desamparados. Davi, o poderoso homem, ele está falando dele mesmo. O poderoso homem que enfrentou um leão, ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso, em combate corpo a corpo, o destemido guerreiro, que era ele, que matou Golias, que elevou as 12 briguentas tribos hebreias à condição de potência mundial. Desfiava sozinho ele, Davi, ele desfiava sozinho, sem ajuda, consumido por uma doença fatal, a doença do pecado. Do pecado. Aí quando diz no capítulo
no verso 4, 5, quando diz, olha, Davi dizendo, eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs no seu coração. Amontoa a maldade e saindo para fora. É disso que fala. Então Davi estava se queixando com o Senhor. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim, imagino mal, dizendo, uma doença má se lhe pegou, pois que está deitado não se levantará mais. Pai do Senhor, Tânia e Rosane, Pai do Senhor. Então, Davi aqui, aí ele está dizendo, até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse é o Salmo 40, quando fala os murmurador. O murmurador. Então, o Salmo 40, aleluia, quando ele diz que conhecemos a vontade de Deus através de sua palavra. Conhecer a vontade de Deus não é simplesmente descobrir a vocação da sua vida. Isto representa apenas um aspecto da vontade de Deus. Antes, a vontade de Deus é que todos vivam em conformidade com o seu desejo que foi revelado na Bíblia. Primeiro e mais importante ponto, a vontade de Deus significa crer em Cristo. Crer em Cristo. Se não dermos este primeiro passo em direção, aleluia, à vontade de Deus, não seremos salvos do julgamento. Se dermos o passo e viveremos para sempre, a afirmação muito clara em toda a Bíblia quer dizer, que diz que a vontade de Deus para todos os crentes inclui a santificação, o dar graças a Deus, o fazer o bem e o sofrer por praticar o bem. Aleluia! A Bíblia é a vontade de Deus, deve ser aplicada à nossa vida. Esta verdade envolve mandamentos seres cumpridos, princípios seres seguidos, proibições, coisas a seres evitadas, a exemplos, seres seguidos ou evitado. Uma atitude de desejo, alegria deve permear todas as nossas tentativas de fazer a vontade de Deus. Deus sente grande alegria por aqueles que de boa vontade cumprem a sua vontade. Então Davi, ele estava aqui se queixando que destruía a sua saúde, sua família e seu sonho. O verso 3 e 4, ele estava se queixando. O verso 3 e no verso 4. O Senhor sustentará no leito da enfermidade e tu renova a sua cama na doença. Porque diz o cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se da traição de seus inimigos e busca socorro a Deus. Eu li aqui, Deus está no comando. Não te indigne, confia no Senhor, deleita-se no Senhor, entrega o seu caminho a Deus. Aí no 41 já diz, o murmurador, Davi aqui estava se queixando a Deus, porque ele tinha pecado,
Ele tinha feito coisas erradas, mas ele estava pedindo socorro a Deus. E quando diz que destruía sua saúde, sua família e seus sonhos, foi o que Davi fez. Ele destruiu a sua saúde, ele destruiu a sua família e ele destruiu os seus sonhos. Mas ele se arrependeu depois, porque ele estava sendo consumido por uma doença fatal, a doença chamada pecado. Pecado é uma coisa que corrói dentro da pessoa. Ela vai consumindo de dia à noite. A pessoa não tem sossego, a pessoa não tem paz de espírito. O pecado, enquanto a pessoa não confessa, não se arrepende, ele se torna uma pessoa doente, como ele disse aqui mesmo. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, e tu renovas a sua cama na doença. Então ele diz aqui, embora o pecado de Davi tivesse sido perdoado, as consequências os perseguiu, porque é aquele negócio. Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas nós vamos pagar as consequências do pecado. A gente paga as consequências dos nossos erros. Deus, ele é perdoador. Ele não lança em o nosso rosto os nossos erros, aquilo que nós fazemos de errado. Ele, quando nós se arrepende, a gente volta atrás de todos os erros que praticamos, se arrependemos como Davi se arrependeu. Ele errou, ele pecou. Teve o acerto de conta entre ele e Deus, os erros e seus acertos. Os erros e seus acertos. Mas ele vai pagar as suas consequências depois de todos os seus erros. Então aqui diz que Deus perdoou os seus pecados. Davi teve os seus pecados perdoados. As consequências os perseguiu. Como um caçador que persegue um animal ferido por causa do seu pecado. Davi não condenou a conspiração de Absalão e nem mesmo o estupro cometido por Amon. Contra a sua meia-irmã, filha de Davi. Esse texto está lá em 2 Samuel 13:1. Absalão, o filho que comia à mesa de Davi, juntou-se a um grupo crescente de pessoas que falava mal de Davi, o seu próprio filho Absalão. Ele se levantou contra o seu próprio pai. E isso não é novidade hoje, né, irmãos? É o que mais a gente vê. É filho se levantando contra pai, pai contra filho, tudo é bíblico. Aleluia. Então diz aqui, que todos os que me aborrecem murmuram uma a uma contra mim. Aqui o Davi se queixando a Deus das murmurações, os murmuradores de Davi. Talvez você tenha um murmurador da sua vida. Talvez você esteja se queixando com Deus por causa dos seus murmuradores. Cruéis palavras do murmurador. O que é um murmurador? O que é um murmurador? Murmurador, também conhecido como fofoqueiro, é um covarde de duas caras, que nunca olha para o Senhor, pastor Antônio Ibrahim, que nunca olha de frente para a pessoa a quem ele está tentando assassinar através de suas palavras. Esse é o murmurador. Ele te malha pelas costas, fala mal de você, mas não tem coragem de falar na sua cara, de dizer na sua cara.
O murmurador é uma pessoa cruel, porque espalha mentiras em meias verdade, usando expressões como o quer dizer por aí é que, sem qualquer comprovação. No verso 7 e 8 do Salmo 41, quando Davi diz, olha, todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim imagino mal, dizendo, olha, uma doença má se lhe pegou, pois que está deitado e não se levantará mais. Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Davi estava falando do seu filho Absalão, mas ele estava se queixando a Deus. Ele estava contando a Deus o que era que Absalão, que odiava tanto Davi, se ajuntou com um grupo de crescente de pessoas para falar mal de Davi, para murmurar de Davi. Aleluia. E aqui diz que o murmurador é uma pessoa cruel, porque espalha mentiras em meia verdade, usando expressões como quer dizer por aí é que. Boa noite, Quitéria, seja bem-vinda. E sem qualquer comprovação. O murmurador pode ser membro de uma igreja, de qualquer círculo social, ou até mesmo ser encontrado entre os círculos mais íntimos de amigos, familiares. Você sabe que tem famílias que eles são cão e gato. Nem certos cão, nem certos gatos. Eles falam mal um do outro. Os murmuradores destroem amizades, dividem igrejas, devastam lares. Os murmuradores. Qualquer líder, seja de uma igreja, uma empresa ou comunidade, tem um Absalão. Sempre tem um Absalão lá no meio da igreja. Lá dentro da igreja sempre tem um Absalão em sua vida, presente no círculo mais íntimo de pessoas, fingindo ser leal. Quantos fingem? Dá um tapa nas costas do pastor. Eu amo meu pastor. Quando o pastor vira as costas, ele começa a murmurar do pastor, falar mal do pastor. Eu amo aquela irmã do circo de oração. Quando a irmã do circo de oração vira as costas, ela mete o malho na irmã da oração. E é assim. Essa é a realidade da vida. Esses são o Absalão da sua vida, igreja. Qualquer líder, seja uma igreja, uma empresa ou uma comunidade, tem um Absalão na sua vida. Presente no círculo mais íntimo de pessoas, fingindo ser leal. Davi teve Absalão, que morreu pendurado numa árvore. Ele teve seu castigo, porque ele se levantou contra o ungido de Deus. Irmão, não se levante contra o ungido de Deus. Errado que ele seja, torto que ele esteja, não se levante, porque é perigoso. É perigoso. Olha o resultado de Absalão. Ele odiou seu próprio pai, ele se levantou contra o seu próprio pai. Quando o próprio Davi, ele se queixa a Deus, diz que até o seu próprio amigo íntimo, ele tinha Absalão como seu amigo íntimo que comia o pão da sua mesa, se levantou contra ele. Se ajuntou com um grupo crescente de pessoas que falava mal de Davi. Se ajuntou. Aquele povo já vinha falando mal de Davi e ele entrou na mesma panela.
o seu próprio filho, Absalão. Mas ele teve um fim triste, porque a Bíblia diz que Absalão, que morreu pendurado numa árvore. Jesus teve Judas, que se enforcou. Paulo teve Demas. Olha os Absalão. O Absalão de Davi foi o próprio filho, Absalão. O Absalão de Jesus foi Judas, que o traiu. O Absalão de Paulo foi Demas, que amou mais o mundo e abandonou o apóstolo. O apóstolo. Deus teve Satanás, o traidor, que estava próximo de Deus. Esse foi o primeiro traidor, que ele queria tomar o trono de Deus. E Deus expulsou ele de lá do céu. Mandou ele sair, que ele disse que ele já tinha feito um monte de anjos. E ele saiu, Deus expulsou ele de lá. Aleluia. Esse foi o traidor. Deus teve Satanás, o traidor, que estava próximo de Deus. Busca a verdade. O método bíblico para lidar com um murmurador é verificar se o que ele está dizendo é verdade ou não. Se for, então busque a restauração. Se não for, peça a ele o que pare. Então, eu tenho visto esses dias na internet, estão colocando uma imagem, uma postagem de um homem que diz que era pastor. Ele está dentro do caixão. Diz que mataram aquele homem porque uma falsa mentira que levantaram contra ele. E aí mataram ele, parece que apedrejaram. Foi uma coisa dessa aí que aconteceu com aquele pastor. E depois do homem já morto, houve a confissão de que não tinha sido ele. Quem era que tinha feito se apresentou. Então, aqui está falando que o método bíblico para lidar com o murmurador é verificar se que ele está dizendo a verdade ou não. Se for, então busca a restauração. O meu esposo, ele gosta muito de falar isso. Ele diz que tem que ver a versão, a contraversa, o lado e o outro. Tem que ver os dois lados da moeda para ver qual é o certo, quem está falando a verdade. Não se pode ir logo de primeira e logo atacando. Tem que ver, é o que aqui está dizendo. Tem que ver a verdade ou não, se é verdade ou não. Não ir no impulso e fazer. Não pode ir no impulso. Se for, então, busca a restauração. Se não for, peça a ele que pare. Se ouvir alguém murmurando ou espalhando fofoca, confronte-o, exija que ele encare a pessoa. Mas é como já disse o texto de início. O covarde, o murmurador é covarde e cruel. Ele não tem coragem de chegar na sua cara e dizer a verdade. Ele fala por trás. E depois vem na tua frente, dá beijinho no teu rosto, te abraça. Mas deixe lá que ele é um Judas traidor. Ele é um murmurador. Então, exija que ele encare a pessoa que está falando. Nunca devemos deixar um murmurador livre. Os danos que ele pode causar são imensuráveis. Em termos de reputação destruída, corações despedaçados. Não espalhe murmúrios ou fofoca. Uma vez, vou contar essa para vocês, sobre isso aqui, ó. Uma certa vez, uma amiga minha, ela passou pela porta de uma escola, e ela viu um homem
um homem se agarrando com uma mulher, se beijando com uma mulher. E ela disse que parou, ela parou, olhou, ela disse, aquele ali é o marido da Ereni, ele está traindo Ereni. Ele está traindo Ereni, é ele que está ali se agarrando com aquela mulher. Aí ela, o que é que ela fez? Na hora quando ela viu aquele homem ali se agarrando com aquela mulher que ela disse que era o meu marido, ela foi, bateu lá na minha casa. Ela chegou lá, quando ela chegou lá, que ela deu de cara, ela deu com o meu marido sentado no sofá vendo televisão. Aí ela me chamou no canto, ela disse, Ereni, eu ia cometer agora uma besteira. Eu ia acusar o teu marido de uma coisa que não era verdade. Olha, eu vi um homem ali agora, na escola, na porta de uma escola, se abraçando e beijando uma mulher. O homem é todo seu marido, a altura, a cor, todinho ele. Por isso que eu vim aqui para te dizer. E o seu marido está aí sentado na sala. Eu disse, pois é assim que as coisas acontecem. As pessoas vê outro parecido e pensa que é a pessoa, mas não é. Mas não é. Tem que ter muita vigilância. Meu pai, quando ele era vivo, meu pai já é morto há muitos anos. Mas ele contava, quando ele era vivo, que ele era no tempo dele rapaz, pelas fotos do meu pai, ele era um rapaz bonito, dos olhos verdes. Eu tenho os olhos azuis, ele tinha os olhos verdes. Meu pai. E ele contava sempre pra gente, ele gostava muito de contar as coisas da vida dele, assim, do tempo dele jovem. E ele disse que estava um dia no baile, dançando lá, com a moça, dançando. E quando ele viu, o moço pensou, confundiu ele com outro homem. Puxou a arma e botou no ouvido dele, do meu pai, para matar meu pai, pensando que era aquela pessoa que ele estava procurando para dar fim. E ele disse que quando meu pai disse que quando olhou para ele, para o moço, ele disse que era um baile, eles estavam num baile. E ele disse que quando ele olhou para o moço olhou para ele, ele disse, moço, me perdoe, não era você que eu ia matar a pessoa errada, não é você que eu estou procurando. E pediu desculpa. Então, as coisas, aqui está falando que exige que ele encare as pessoas de quem está falando. Nunca devemos deixar um murmurador livre. Os danos que ele pode causar são imensuráveis, em termos de reputações e destruída corações despedaçados. Aí, se meu marido não tivesse dentro de casa, eu ia pensar que era verdade aquilo que a minha amiga estava falando. Porque ela é uma pessoa que eu tenho muita amizade com ela até hoje. E ela não é mulher de estar criando confusão, fazendo fofoca, não. Ela apenas achou que era o meu marido e foi lá na minha casa. Graças a Deus que ela chegou em casa, encontrou meu marido lá sentado. Se ele não está lá dentro de casa, o que é que eu iria fazer? Eu iria atrás. Para ver se realmente era verdade. Mas não era, porque ele estava dentro de casa. E se ele estivesse trabalhando, eu iria ligar para o trabalho dele para saber se ele estava lá no trabalho. Então, as coisas a gente tem que saber, tem que ver. As versões. E aqui diz, não espalhe murmúrios ou fofoca sobre outras pessoas. Ao contrário, proclame o poder, o Salvador do sangue de Jesus e seu poder curador
seu poder curador e a esperança que sua presença traz a nossas vidas. Então, igreja, é um perigo falar uma coisa que você não viu e não tem certeza. É um perigo. Pode se prejudicar. Você pode prejudicar. Graças a Deus que o homem estava dentro de casa. Senão, o que é que eu ia pensar? O que é que eu ia pensar? Não é? Mas graças a Deus, que ela, quando ela entrou lá em casa, que ela viu ele, ela disse, meu Deus, olha, eu pensava, Erini, que era ele que estava ali se agarrando com uma mulher. Porque naquele tempo, naquela época, o meu esposo não era evangélico ainda, não era cristão, naquele tempo. Ele não era cristão. Eu orei 9 anos para Deus libertar meu marido. Graças a Deus. Então, ela até hoje ela é minha amiga. E é uma pessoa muito boa. Muito boa para mim. Até hoje. Muito boa. Então, aqui para nós encerrarmos, nós vamos só tirar aqui algumas lições espirituais da mulher cananeia. A mulher cananeia. A mulher cananeia. Algumas lições espirituais extraídas da história da mulher cananeia. A lição da determinação, da perseverança, da humildade. Eu já falei no Salmo 37 sobre a confiança, você confiar, você depositar o seu problema na mão de Deus. Entendeu? Então, a determinação da perseverança, você perseverar, da humildade, da fé, são pontos fundamentais na vida de quem deseja alcançar algum objetivo na vida. Se você quer alcançar uma vitória na sua vida, na sua casa, na sua família, você tem que aprender com esta mulher, a cananeia, a mulher cananeia. Né? A mulher cananeia. A lição da determinação, você determinar que você quer sua vitória. Aí quando você determina, você persevera. A lição da determinação, a primeira lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a sua determinação. Pessoas determinadas vencem, sabe aproveitar bem as oportunidades. Numa rara vez em que o Evangelho registra Jesus visitando um território fora da terra santa, a mulher cananeia soube aproveitar a visita de Jesus às regiões de Tiro e Sidom. Mateus 15, 21. Mateus 15, 21. Aleluia. Diz que 21. Diz aqui, olha. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu.
palavras. Jesus não respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a a quem vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejais. Desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, aqui nós aprendemos com essa mulher cananeia, a determinação. Pessoas destemidas, vence, sabe aproveitar bem as oportunidades. E numa rara vez que o Evangelho registra, Jesus visitando o território fora da Terra Santa. A mulher cananeia soube aproveitar. Ela aproveitou a visita de Jesus e foi pedir para que Jesus libertasse a sua filha endemoniada. A famosa mulher do fluxo de sangue também mostrou muita determinação na oportunidade que teve de se encontrar com Jesus. Ao mostrar-se determinada consigo mesma, dizendo: se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. Determinação. Nós temos que ser uma pessoa determinada. Determinada. Ficarei sã. Paulo escreve dizendo: andai com sabedoria, remindo o tempo, ou como em outra tradução, aproveitando as oportunidades. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando nesta noite. Aproveite a oportunidade que Deus te deu vida, te deu força, te deu saúde para caminhar. Aproveite a oportunidade que Deus te deu 2 pernas boas para você ir para a casa do Senhor, para a igreja. Aproveite essa oportunidade para abrir a boca e clamar por aqueles que tanto necessitam de oração. Aproveite essa oportunidade. A lição da perseverança. Segunda lição que podemos aprender. Pai do Senhor, Ivete Gonçalves, seja bem-vinda. Podemos aprender com a mulher cananeia. A segunda lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a sua perseverança. Ela perseverou. A perseverança é a grande virtude dos vencedores. Você não desiste. Você continua, ainda que a sua vitória, você acha que está difícil. Não desista. Prossiga, caminhe. Marche para o caminho, a busca da sua vitória. Não pare, não desista. Mesmo Jesus afirmando que a prioridade de sua missão, naquele momento, era as ovelhas perdidas da casa de Israel, ainda assim aquela mulher insistiu dizendo: Senhor, socorre-me. Porque Jesus ele foi em busca das ovelhas perdidas. Mas ele teve aquele encontro com esta mulher, a mulher de Cananeia. Mas ela não desistiu, ela perseverou. Jesus falou da importância da perseverança dizendo:
Na vossa paciência possui a vossa alma. O apóstolo Tiago destacou a perseverança na vida dos vitoriosos, dizendo: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ou como em outra tradução, eis que temos por felizes os que perseveram firme. O segredo é perseverar e não desistir, e não olhar para trás, sempre olhando para frente. Jesus colocou um alvo na sua frente, sempre olhe para ele. Aí você vê a lição da determinação, da lição da perseverança e a lição da humildade. A terceira lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a sua humildade. As pessoas que estão dispostas a se humilharem na presença do Senhor estarão dando um grande passo para obter a vitória. Mesmo Jesus insistindo que a sua missão naquele momento era alimentar os filhos Israel, o povo de Israel, e não os cachorrinhos, os povos cananeus, os pagãos. A mulher cananeia se humilhou dizendo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus disse: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O apóstolo Tiago também destacou a importância da humildade, dizendo: humilhai-vos perante o Senhor, ele vos exaltará. E a mulher cananeia, ela se humilhou diante de Jesus. Ela se humilhou. Aleluia. Aí a lição da fé. A quarta lição que aprendemos com a mulher cananeia é a sua grande fé. As pessoas vencedoras precisam acreditar até o fim. Mesmo Jesus colocando alguma objeção para testar sua fé, aquela mulher continuou acreditando nas misericórdias do Senhor. Eu tenho pedido oração pelo meu sobrinho que está internado. Ele está entubado, né? Está em coma induzido. E hoje eu estava conversando com a minha cunhada, agora de noite, e ela estava falando para mim que ela tem fé que Deus há de fazer alguma coisa pelo filho dela. Porque os médicos mesmo, os médicos já fez o que tinha que fazer por ele. Mas ela tem fé. Ela estava falando comigo. Como diz aqui o texto, as pessoas vencedoras precisam acreditar até o fim. Ela disse que Deus faça a vontade dele, faça o que ele achar melhor, Deus. Mas ela diz que continua acreditando que Deus pode fazer alguma coisa. Ela ainda falou para mim, se Deus quiser, se Jesus quiser, ele pode de hoje para amanhã levantar o meu filho daquele coma. Então Deus, ele tem esse poder de fazer isso por ele. Como diz aquela palavra, há esperança para uma árvore cortada. Então, o caso dele é um caso sério, delicado, muito delicado, mas acreditar até o fim. Eu disse a ela, estamos orando, a igreja que eu congrego fez oração, o grupo que eu tenho, um grupo chamado Jardim de Oração e Cura, está orando, estamos orando.
aguardando a resposta do Senhor. Porque a última resposta vem do Senhor. A última resposta vem do Senhor. Então, mesmo Jesus colocando algumas objeções para testar sua fé, a fé daquela mulher cananeia, aquela mulher continuou acreditando na misericórdia do Senhor. Por fim, Jesus se rendeu à grande fé, demonstrada pela mulher cananeia. Aquela hora a sua filha ficou sã. Ele nem foi lá na filha, mas só a fé daquela mulher, só em dialogar com Jesus, a filha daquela mulher ficou liberta. Aquela mulher ficou liberta. Como ele mesmo disse, ó mulher, grande é a tua fé. Foi igual quando aquele centurião chegou junto de Jesus, pedindo que ele fosse visitar o seu servo que estava enfermo e aleijado. E Jesus disse que iria lá visitar. Mas ele disse para Jesus, basta uma palavra que o Senhor disser, o meu criado será curado. Ainda Jesus dialogando com aquele centurião, conversando, ele recebeu a notícia que o criado dele tinha ficado curado. Então, Deus, ele é assim. Quando ele quer, ele faz no estalar de dedo. Quando ele quer. Quando ele não quer, ele não faz. Porque a vontade é dele, não é nossa. Apenas nós temos que procurar buscar, tirar as lições espirituais da mulher cananeia. Nunca desistir. Sempre perseverar e continuar a buscar pela sua vitória. E para finalizar aqui, Jesus disse, é possível ao que crê. O apóstolo Paulo escreve que os que são da fé, são benditos com o crente Abraão. Por causa de sua grande fé demonstrada, a mulher cananeia foi abençoada como se fosse uma verdadeira filha de Abraão. Com determinação, perseverança e humildade, fé, podemos alcançar os nossos objetivos. Alguma pessoa não consegue os seus objetivos porque desiste facilmente. A mulher cananeia não pensou em desistir em nenhum momento. Portanto, nunca desista dos seus sonhos. Não desista do seu sonho, amada. Procure sempre colocar o seu sonho em prática. Sempre apresentando a Deus os seus sonhos, dizendo para o Senhor. Você só não pode contar os seus sonhos para o homem, como fez José, que teve o sonho e contou. E vocês viram o que aconteceu com José. A inveja nasceu no coração dos seus próprios irmãos. Mas só quando você lê o texto, você vê que Deus tinha propósito em tudo aquilo que estava acontecendo na vida de José. Era o futuro de José. Já estava preparado. Deus já tinha preparado o futuro de José para colocar na mão dele o futuro. A própria família que o vendeu foi essa própria família que ele, José, futuro para frente, defendeu, salvou da fome. Então é assim, tudo Deus tem propósito. Tudo tem um comando de Deus. Tudo tem um controle de Deus. As suas orações não são em vão. Se você ora, a sua oração, ela é guardada no odre de Deus. No tempo certo, Deus responde. Vamos orar nesta noite.
vamos pedir a Deus que Deus, aleluia, tenha misericórdia de nós, piedade de nós, que Deus nos ajude a ser uma pessoa perseverante, que a gente venha perseverar na oração, buscar a Deus em oração, nunca desistir. Amanhã, com a permissão de Deus, eu só vou fazer essa pregação, esse live, 10 horas da noite. Porque amanhã eu vou, no nome de Jesus, eu vou para a doutrina da minha igreja, lá na matriz mãe. Então amanhã eu vou para a matriz, porque tem a doutrina lá. Então, amanhã, com a permissão do Senhor, estarei aqui só 10 horas da noite para a gente fazer. Dá um pouco de água gelada. Para a gente fazer só 10 horas. Porque cedo não vai dar. Então vamos continuar orando. Quando vocês orar, lembre do Flávio, meu sobrinho. Ele precisa de um milagre. Ele precisa de um milagre. E só Deus tem poder de fazer milagre. Como diz um corinho que diz: milagre, milagre, milagre só Jesus pode fazer. Os médicos, eles fazem a parte dele. Mas o milagre só Jesus opera. E ele vem vencendo cada coisa, passando por cada coisa. Ele, o meu sobrinho, ali dentro daquele CTI. Sete aparelhos ligados sobre ele, em cima dele. 7 aparelhos. Você tem uma noção da situação do caso dele, que é muito sério. Mas Deus, Ele é fiel. E hoje, eu conversando com minha cunhada, ela sente que é a oração que está fazendo alguma coisa com ele. Mas esperamos em Deus a resposta de Deus, porque a resposta a Deus ainda não deu. Então vamos continuar orando por ele. Quando você orar, como eu preguei aqui a semana passada, quando lá em Hebreus 13:3 diz: lembre dos encarcerados como se fossem os seus. Eu preguei aqui. E lá em Hebreus fala isso. Lembre dos encarcerados. Ele está encarcerado. O meu sobrinho está encarcerado. Quando você orar, ore por ele. Lembre dele como se fosse uma família sua. E você só ora por alguém quando você pensa nos seus. Você diz: se é o fulano que está lá, poderia ser o meu. Então, nós temos que orar pelos encarcerados. Encarcerado não é só aqueles que estão atrás das grades. Encarcerado é muitos que estão lá nos CTI, entubados, em coma, induzidos pelos próprios médicos. Esses são pessoas encarceradas, eles não podem se defender. Eles estão ali presos a muitos aparelhos, como o meu sobrinho que está. São 7 aparelhos sobre ele. Então, quando você lembrar da sua família, lembre que da família do seu irmão também. É orando uns pelos outros, como diz a própria Bíblia.
Não sejam pessoas egoístas que oram só por você mesmo e não ora pelos seus. Eu já falei aqui, quando eu vou orar, às vezes são tantas pessoas que me pedem oração e eu acabo até esquecendo os nomes, mas quando eu digo, Senhor, visite agora todos os pedidos de oração, todas as pessoas que me pedem oração. Porque Deus, eu esqueço, Deus, mas tu não esqueces de nenhum. Então, nessa noite, nós vamos orar com Maria das Dores, a Beta Barbosa, Sueli Santiago, Nádia Silva, Paula Fernandes, Cátia Pedro, Verônica Liro, Marilda Lobato. Ela pede oração pelos filhos. Josélia Alves, Jandira Jesus, Vanessa Viegas, Rosa Maria, Eni Braga, Andréa de Sol, Ana Paula, Neusuíta Ramos, oração com dores nas mãos e nos braços, Rosana do Carmo, Ana Paula, Edileuza, Cibele Almeida, Ana Cláudia Teodoro, Simone Garcia, Neceilda Fernandes, Rosana Sena, missionária Tânia Nóbrega, Angina Sena, pastor Antônio Ibrahim, Quitéria Soares, Fabiana Rodrigues, está fazendo aniversário hoje, parabéns! Fabiana Rodrigues, meus parabéns, um feliz aniversário. Áurea Marques, Miranilda, Ivete Gonçalves, Cláudia Santos e Marcileia Jordão. Então vamos orar nesta noite. Vamos pedir ao Senhor que Ele visite a casa de vocês, que Ele entre no seu lar agora e dê vitória para vocês na sua vida. Que Jesus tenha misericórdia de cada um de vocês e que nesta noite o Senhor Deus de paz, que Ele derrame a paz na sua vida, na sua casa e no seio da sua família. E que Ele visite agora a sua parentela. Que Ele salve, que Ele liberte, que Ele cure, que Ele derrame, aleluia, a paz de espírito. Que nesta noite o Senhor venha, aleluia, nos abençoar mais e mais, em nome de Jesus. Então vamos orar agora, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te apresento agora as tuas filhas, as tuas servas, Senhor, que parou para ouvir a tua palavra. Que nesta noite, Senhor, o Senhor entre com as providências do céu na sua casa, na sua família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aonde há enfermidade, que seja repreendido pelo poder que há no teu nome e no teu sangue, Senhor. Senhor, que o Senhor derrame a paz dentro dos lares das tuas filhas. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu peço agora pela vida do Flávio. Visita o Flávio agora naquele leito de hospital, Senhor. Senhor, envia um anjo ali
Envia um anjo, Senhor, para tocar agora na saúde do Flávio. Aleluia. Para, Senhor, tocar agora, Senhor, nos seus órgãos. Repreendendo, Senhor, todo o mal que estiver sobre ele agora de enfermidade. Em nome de Jesus, Senhor. Toma o Flávio nas tuas mãos. Visita ele ali agora, Senhor, naquele CTI. Senhor, Tu é o Deus, Tu é os médicos dos médicos. E o Senhor tem poder, Senhor, de tirar ele dali. Para a glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. A última palavra é Tua, Senhor. A última palavra é do Senhor. Visita o Flávio agora, em nome de Jesus. Cada família, Senhor, que entrou nesta noite, Deus, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um das Tuas servas e dê vitória no seu lar, nos seus filhos, nos seus familiares, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Que a paz reine na sua casa, no seio da sua família. Que Deus abençoe todas vocês que compartilhou esse vídeo. Aleluia. Que Deus abençoe todas vocês. Que Deus tome na mão dele a vida de cada uma de vocês e dê vitória no seu lar, na sua família. Que o Senhor toque na sua saúde, que o Senhor dê saúde para cada uma de vocês nesta noite. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus, vai compartilhando aí. Que Deus ele é fiel. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Até amanhã com a permissão de Deus. Lá para as 10 horas da noite, com a permissão do Senhor, estaremos aqui. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo. Cátia Pedro, Eni Braga, Neceilda, Beta Barbosa, Rosane Sena, Osana do Carmo. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Jesus, por tudo. Nos dá uma noite de paz, em nome de Jesus.